Sindicato dos Municipários de Esteio. Olá, pessoal, vão chegando, vão se aproximando, que hoje a nossa conversa vai ser para lá de especial, com pessoas extremamente essenciais para debater e discutir temas ligados à nossa educação. Penso e trago com profunda alegria que com certeza são pensadores contemporâneos que estão aí chegando para demarcar o seu lugar, o seu espaço e nos ajudar a fazer provocações e reflexões frente a esse momento bastante difícil que estamos vivendo, que está vinculado com a pandemia, mas que não nos exime em nenhum momento de pensarmos a educação. Pelo contrário, nos exige, inclusive, fazer com que possamos sair da nossa zona de conforto e nos unirmos e nos movermos para lutar pela educação que tanto acreditamos e que exigimos que seja de qualidade. E que para que isso possa acontecer efetivamente, a gente sim depende muito, muito, muito da movimentação, da mobilização e da participação da comunidade escolar como um todo. E, claro, vamos iniciar já aí apresentando os nossos convidados, as nossas convidadas, que vão abrilhantar e trazer grandes, profundas reflexões em relação a esse tema, então, que bate referente aos direitos dos professores e dos nossos estudantes, crianças e estudantes. Então, quero começar aí chamando a Bia, professora Bia, nossa professora pedagoga, hoje está como vice-diretora da Escola Oswaldo Aranha, aqui do nosso município, está na linha de frente, né? Passou a fazer parte da linha de frente, né, Bia? Que já estamos completando essa semana, então, a segunda semana que a equipe diretiva das escolas estão sendo, né, obrigadas a ir para a escola para algumas atividades extracurriculares e curriculares, né? Isso a gente vai descobrir um pouco hoje. Também quero chamar a Silvia, colega Silvia, também pedagoga, nossa ex-presidente do Conselho Municipal de Educação e agora atual vice-presidente do Conselho Municipal de Educação, também supervisora escolar da Escola Clodovino Soares, que também vai estar conversando conosco sobre, trazendo não mais só a realidade do cotidiano agora, trabalhando nesse momento de pandemia, mas trazer como está sendo esse processo com o Conselho Municipal de Educação, visto que a Silvia é representante do CISME, né? Ela representa os professores em nome do sindicato no conselho. Também quero chamar nossa sempre parceira e amiga, grande professora doutora Jaqueline Moll, que está aí. Seja muito bem-vinda. Nossa professora da URGS, eu digo nossa professora porque eu sou como aluna também da URGS, né? Para quem não lembra, para quem não recorda, uma das grandes responsáveis, que está responsável pelo projeto que para nós em Esteio foi muito fundamental, que foi o Mais Educação. Mais Educação em Esteio foi algo impressionante, com certeza fez muita diferença na vida dos nossos alunos, e sem contar, né, da sua contribuição como um todo, como pesquisadora, né, e pensadora da educação. Quero já avisar de antemão, o Daniel está chegando, daqui a pouco ele vai entrar aí na sala, e assim que ele chegar, o pessoal da nossa comunicação vai avisar, e aí a gente já apresenta ele, e ele já entra nessa conversa. Então, meninas, eu separei, para a gente iniciar esse nosso bate-papo, né? Separei uma reflexão do Boaventura, né? E eu queria, então, partindo do nosso pressuposto que o tema da nossa conversa é falar sobre os direitos, né? Tanto dos nossos professores, quanto o direito dos nossos alunos, e poder passar a fala para que vocês possam fazer essa fala inicial, partindo desse princípio, quero, então, ajudá-las, né? Com esta reflexão. Reivindicar as possibilidades de uma outra ciência menos imperial e mais multicultural, de uma outra relação mais igualitária entre conhecimentos alternativos, práticos, senso comum, tácitos, e, sobretudo, a possibilidade de, por essas constelações de conhecimento, a serviço da luta contra as diferentes formas de opressão e discriminação. Em suma, a serviço das tarefas de emancipação social. Então, começando já, passo a palavra para a nossa querida Bia, né, que
vamos combinar, né? Vamos combinar um tempo aí de 5 minutos de uma fala inicial, né? De apresentação, e aí uma Pode ser. pequena reflexão inicial, e Boa depois a gente toca a tarde. ficha. Primeiro eu quero agradecer esse convite. Imensa alegria e honra de pessoas em toda a diferença, né? No nosso trabalho, porque são pensadores e também são pessoas, a Grazi, ela, né? A Silvia, a Jaqueline Moll, que, nossa, a gente tem uma enorme referência ao seu trabalho, né? E aqui em Stay, como a Grazi já falou, o Mais Educação teve uma marca, uma história, né? Infelizmente que hoje não podemos mais ter esse programa nas nossas escolas, né? Então, eu estou muito feliz de estar aqui e realmente, né, pensando neste momento, né, de direitos e pensar, nós que estamos voltando para a escola, nós que somos da equipe direitinho, pensar no direito dos alunos e também dos professores, né? Quero fazer assim um relato de que voltar no primeiro dia que nós voltamos, né, para a escola, nós ficamos completamente ansiosos, né? Também com medo, porque nós estávamos voltando numa situação que não estávamos preparados para estar ainda dentro da escola, né? E com o trabalho e com a conversa, nós fomos nos acalmando e agora já, enfim, distribuindo as tarefas para os alunos, mas refletindo muito sobre isso, né? Porque nós temos as famílias com diferentes realidades, né? E os professores, porque às vezes a gente fala, quando a gente fala da questão, por exemplo, do acesso à informação, do acesso à tecnologia, de poder acessar, né, as aulas que estão sendo chamadas de aulas remotas, né, não presenciais, mas tem professores também que não conseguem, nem todos têm o acesso, assim como a gente imagina que todos possam ter, né? Então, nós da equipe, a gente também reflete e pensa muito sobre isso, né? Então, os nossos professores, as nossas famílias. E a gente, como a Grazi falou, nós estamos ali na linha de frente, né? A gente recebe os pais trazem as suas angústias também. A Secretaria de Educação, que é a nossa mantenedora aqui de Esteio, enviou algumas orientações, mas eu acredito que poderia ter sido de uma outra forma, né? O processo poderia ter sido mais democrático. A gente não enxerga um processo democrático nessa situação que a gente está vivendo neste momento, né? Então, nós estamos todos fazendo juntos, aprendendo juntos, buscando que todos possam ter o direito ao acesso, porque quando a gente fala neste momento que os professores têm que ir lá estar planejando, né? E eu acho que ao decorrer do tempo aqui nós vamos falar sobre a questão também das horas trabalhadas dos professores, né? Por que que alguns professores, né, que deveriam estar também trabalhando conosco, né, foram dados uma licença prêmio aliás, licença prêmio obrigatória, né? De forma compulsória. Sem compulsão, né? Esses profissionais para poder contribuir. Então, a gente tem muitas interrogações, né? E precisamos dialogar muito ainda nesse processo. Então, é isso que eu acho que eu tenho para colocar. Perfeito, Bia, obrigado. Então, passo a palavra já de imediato, então, para a Silvia, né, que está aqui representando o sindicato no nosso Conselho Municipal de Educação, né, e para nos dar um relato também e trazer as suas falas, a sua fala inicial. Boa tarde a todos e a todas. Então, é sempre um prazer estar aqui nesse espaço, né, debatendo e conversando um pouco sobre educação. Uma boa tarde muito especial para a professora Jaqueline Moll, que é sempre um prazer estar com ela, né, e dividir e ouvi-la falar, né, sempre que possível a gente está buscando te ouvir, Jaqueline, então é sempre um prazer estar contigo.
Eu tenho na rede, né, na realidade, 3 papéis, né? Eu sou supervisora na Escola Clodovino Soares durante o dia. À noite eu sou professora de EJA, né, na EMEJA do município, e também faço parte do Conselho Municipal de Educação, como a Grazi falou, representando os professores pelo sindicato, e atualmente sendo a vice-presidente. Então, são 3 papéis, né, que me fazem conseguir olhar para todas essas funções, né, porque, querendo ou não, cada uma tem a sua especificidade. Então, enquanto supervisora, isso que a Bia falou é muito presente, assim, né, o medo que a gente teve ao voltar, né, para dentro da escola de forma presencial para poder fazer esses atendimentos, que agora foi superado por uma emoção diferente, né, de poder estar encontrando os alunos e as suas famílias, né, remotamente e ter o retorno deles do quanto a educação é importante. E eu acho que esse vai ser o principal legado, assim, a valorização da escola e dos professores, né. Mas como professora também me coloco numa situação desse planejamento, né, sem ter o contato com o aluno, sem discutir, apesar que eu estou no grupo, né, do WhatsApp da turma, mas também é um grupo que não para, né, então eu preciso atendê-los de manhã, de tarde, de noite, tirando suas dúvidas, que extrapola a carga horária de 12 horas que a prefeitura liberou, né, então, de trabalho, que está sendo considerada neste momento, né, que a gente vai ficar com banco negativo ainda. Então, isso também eu gostaria que depois a professora Jaqueline pudesse falar um pouco sobre essa questão da carga horária, né? E quanto ao conselho, a gente está estudando, né? E está produzindo um material para orientar o Sistema Municipal de Educação. Dizer que a gente tentou fazer uma conversa anterior a esse processo dos profissionais voltarem para a escola e voltarem às atividades com a secretaria e não tivemos êxito, né? Então, agora a gente está correndo atrás. A secretaria determinou como deveriam ser essas atividades, determinou o que deveria ser feito, mas não está normatizado, né? Então, o conselho, a gente se deu um prazo até o dia 30 para normatizar, né? Pôr em votação essa normatização, para poder dar um norte aí e de diversas situações que a gente percebe que estão ausentes hoje, né? Uma delas é a situação dos alunos com deficiência, que estão desamparados sem o atendimento do AEE, e isso precisa estar presente, né? E a gente vem fazendo esse estudo, essa leitura e essa discussão, né? De como, a partir do documento do Conselho Nacional de Educação, a gente poder reorganizar o calendário escolar, a gente poder tá discutindo como vai ser esse cumprimento das 800 horas, né, de acordo com a MP do governo federal. Acho que um relato bem rápido, assim, é o que a gente vem vivendo hoje, né, um momento de muita angústia. Hoje eu fiz reunião com as minhas profs e essa dificuldade da gente planejar sem a interação com o aluno, né, sem a devolutiva, sem o olho no olho, sem saber o que ele está entendendo, né, sem mediar essa aprendizagem. Então, é muito mais atividades para manter o vínculo com a escola do que propriamente a gente pode dizer que é aprendizagem, né? Muito bem, Silvia, obrigado por esse retorno. E aí, bom, Jaqueline, né? Nós tivemos aí 2 relatos importantes, né? De 2 profs que estão aí na linha de frente, disseram assim, bem resumido. Eu já estou vendo aí que os professores da nossa rede estão já fazendo perguntas, mas a gente queria te ouvir, então, nessa fala inicial, né? Passamos assim um cenário assim por cima de como está a situação aqui na nossa cidade, que eu acredito que em outras cidades do país também estejam vivendo e passando por isso, e queremos muito te ouvir, assim, trazendo a perspectiva, né, desse direito, né, tanto dos estudantes quanto dos professores. Opa, que estou sem a... Pronto.
Primeiro, agradecer muito o convite, né? A Carla havia falado comigo e é interessante porque o trabalho só aumentou nessa pandemia, né? Eu tenho participado, não tanto quanto o Daniel, que chega daí a pouco, mas eu estou com muitas lives e muitas outras coisas que, bom, parece que já que estamos nesse tempo, vamos fazer tudo o que não fizemos antes. Bom, então vamos lá. Primeiro dizer dessa alegria de estar com vocês, do respeito que eu tenho a essa rede municipal. O trabalho do Mais Educação foi absolutamente incrível. Sempre que eu penso em esteio, eu penso no querido Tiago Klein. Eu nem sei se o Tiago segue professor da rede, o Tiago é um grande interlocutor. As críticas importantes, construtivas, que vieram da cidade de Esteio, qualificaram o programa Mais Educação, porque nós estávamos dispostos a fazer diálogo, né? A nos colocar numa relação horizontal, que não é o comum nas políticas públicas, né? Quando tu citavas, querida Grazi, saudar essas duas queridíssimas professoras que falaram antes de mim, toda a minha homenagem para vocês, professores de educação básica nesse país, que carregam o piano dessa sociedade, né? Os trabalhadores de saúde, os trabalhadores de educação, os trabalhadores que pegam o trem todos os dias para entrar nas suas, né, para ir para suas fábricas, seus locais de trabalho. Então, o país é feito muito de vocês, né, por vocês. Então, e saudar a querida Grazi, e aí ela introduziu com Boaventura, que é uma referência para todos nós, né? Eu recomendo a todos um discurso sobre as ciências, que é o discurso dele enfim, de professor catedrático lá na Universidade de Coimbra, né? Eu tive há 2 anos lá fazendo uma conferência no Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, onde tem muitos estudantes brasileiros, e sempre é bom ouvi-lo, né? Porque é razão com sensibilidade, é ciência que se humaniza. Porque é isso que nos falta. Ciência que se humaniza, leis que se humanizem, políticas públicas que se humanizem, menos discurso sobre o que os outros devem fazer e mais construção conjunta, com autonomia. E eu começo dizendo isso porque daí tu lia o Boaventura falando de uma ciência menos imperial. Eu quero usar essa expressão dele para, assim, dizer, bom, nós clamamos e temos que construir políticas públicas menos imperiais. Legislações menos imperiais. Aliás, para preparar essa fala de hoje, né, tu nos mandasse um roteiro e tal, eu voltei à LDB, que eu já li milhares de vezes, né, imagina como diretora, inclusive de currículo do Ministério da Educação, sei um pouco decora a LDB, mas é sempre bom voltar a ela, porque se os problemas que a gente está vivendo, agravados pela crise sanitária, né, do Covid-19, são imensos, esses problemas todos já existiam, né? E aquilo que não foi resolvido em períodos de normalidade, e aí eu vou falar de normalidade sanitária, sem Covid-19, e de normalidade política no país, porque o que a gente está vivendo é de anormalidade, a relação não é normal. Um ministro da Educação que tem as reações que esse ministro tem, que tem, enfim, que tem feito, que tem gerado um efeito deletério nas relações entre as instituições e o Ministério, né? Isso não é normal, não pode ser normal, não é normal. Então, assim, isso tudo está muito agravado. Então, aquilo que a gente não resolveu antes, agora se coloca, né, exponencial. E aí eu vou para a LDB, eu não sei se eu falo agora, se eu sigo agora, se eu cheguei muito em cima da hora, Grazi. Eu posso seguir falando um pouco mais para depois retomarmos? Posso? Pode seguir, pode seguir. Tá bom, eu preparei aqui para uns 10, 15 minutos, mas vocês também me interrompam, porque somos almas linguageiras, né? Como dizia a querida Clarice Lispector, extraordinária escritora. Então, assim, eu fui lá para a LDB e fui buscar o espírito da LDB, que, infelizmente, não habita entre nós. A LDB, no artigo, vamos pegar os artigos, né? Claro, o primeiro deles, depois nós vamos voltar a isso, é o que fala, o artigo 24, que é o que vai falar dos 200 dias e das 800 horas. Isso já é minguado ao extremo, já é exíguo ao extremo, né? Não dá para imaginar que eu vou conseguir cumprir um ano escolar com menos do que esse tempo, né? Sobretudo considerando as profundas desigualdades do cenário educacional brasileiro. Mas depois eu vou voltar para isso, e depois no diálogo vocês seguramente devem trazer isso de volta. Mas eu vou para os outros artigos, por exemplo, para o artigo 12, que é o artigo da LDB que vai falar da competência usa inclusive a questão da incumbência dos estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns,
de elaborar e executar sua proposta pedagógica, administrar seu pessoal, etc. No artigo 13, a incumbência dos docentes para elaborar, para participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino. Eu não vou ler todos, evidentemente, né? O artigo 14 vai falar da gestão democrática. E o artigo 15 vai falar que os sistemas de ensino assegurarão às unidades escolares públicas de educação básica que os integram progressivos graus de autonomia pedagógica e administrativa e de gestão financeira, observadas as normas gerais do direito financeiro público. Por que eu vou recuperar isto lá da LDB? Porque a LDB é de 1996. Nós estamos em 2020. Portanto, me ajudem, 24 anos, é isso? É 90, é isso? Me ajudem a fazer a conta, né? Sim, e nós isso. não conseguimos colocar isso em prática. Se isto aqui tivesse se tornado realidade, cada escola, diante de uma hecatombe sanitária tão grande, tomaria as suas providências. Claro que com normativas gerais, inclusive temos que diferenciar, né, que é uma das questões que vocês levantam, o que são atividades, o que é educação à distância, atividades não presenciais, e guardadas, infelizmente, né, as condições específicas nas quais os nossos meninos e as nossas meninas vivem, né? A sensação que eu tenho é que a sociedade brasileira descobriu a miséria, descobriu a pobreza, né? Nós caminhamos desde a democratização e com muita força até 2016 para superarmos esses níveis de miséria extrema, né? Então, não só o Bolsa Família, mas o conjunto de ações da sociedade era para que o recurso, que nunca foi para todos na sociedade brasileira, chegasse efetivamente aos mais pobres, né? Isso foi barrado em 2016, e o Brasil rapidamente voltou para o mapa da fome. O colchão de seguridade social é muito fino no Brasil. Para salvar banco, isso não tem problema nenhum. Agora, para que o conjunto da população brasileira tenha acesso às riquezas que o país tem, porque o país tem, quer dizer, toda a conversa, desculpem a expressão, essa conversa furada de que o país estava quebrado, ela se desmonta agora, porque são trilhões o que o Brasil tem de reservas. Então, se o país tivesse quebrado, não teria esses trilhões de reserva, né? Então, claro, fecha o parênteses e voltamos aqui. Todas essas referências legais, efetivamente, se elas começarem, elas vão ter que, em algum momento, voltar, elas vão ter que se tornar realidade, se materializar. Quer dizer, essa ideia de que as escolas tenham o que eu chamo de maioridade institucional precisa ser um foco do nosso trabalho. Não é possível que a gente continue a cada 4 anos, quando troca o prefeito, a prefeita, quando troca o secretário, a secretária, a gente começa de novo e a gente espera o discurso que eles vão fazer. Como se a gente fosse mesmo uma republiqueta de bananas. As escolas têm que ter ação de longo prazo. Quando a gente olha para uma rede como a Rede Marista, ou uma outra dessas redes, né, que não são essas caça-níqueis, que compõem o sistema privado, que é válido, que está amparado na Constituição, na LDB, um dos motivos para terem tanto sucesso, claro, atendem os estratos mais elevados da sociedade, com condições diferenciadas, etc., estratos economicamente, né, mais elevados. Mas um dos motivos é que eles não têm rupturas drásticas nos seus projetos de gestão. Tu tem 20, 30, 40, 50 anos de trabalho com adequações, com modificações, de acordo com aquilo que é o ideário da instituição. Nós vivemos de sustinho em sustinho. Nós temos férias todos os anos, de dezembro a março, a fevereiro, né? Dezembro a fevereiro. Os nossos alunos, muito pobres, passam fome nas férias. Os nossos alunos de educação especial, em que pese, sim, não sei se tem, alguns municípios mantêm programas, ficam sem o atendimento nas férias. Como é que essa sociedade se organiza intersetorialmente? Eu não estou aqui dizendo que não tem que ter férias, mas estou dizendo que tem que ter uma organização intersetorial, ao mesmo tempo que tem que estar no horizonte, superar essa miséria extrema nesse país, superar essa pobreza indigna, né? Eu apontei aqui, essa situação indigna que vivem as famílias, sem comida, sem o mínimo de higiene, sem perspectivas culturais. Isso só resolve mudando estruturalmente a sociedade, né? Fazendo com que os recursos cheguem onde nunca chegaram, porque as nossas favelas são as antigas senzalas. O Brasil não passou a limpo a escravidão.
A escravidão continua, de várias formas, e agora recolocada pelo fim de uma série de proteções aí trabalhistas, porque uma das reformas foi exatamente a reforma trabalhista. Então, ao mesmo tempo que a gente faz isso, tem que trabalhar, tem que colocar no horizonte que isso é necessário, não é natural uma miséria tão grande mantida numa sociedade como essa, não é natural que as crianças não tenham um sapato, vivam em casas que não tem piso, que não tem um vaso sanitário, que não tem um chuveiro quente e não tem uma roupa limpa. Ao mesmo tempo que a gente tem que trabalhar nessa perspectiva, nós temos que construir políticas intersetoriais, porque tem, sim, estratos da nossa sociedade, de quando essa mãe, que é empregada doméstica, que estudou pouco, que vai reproduzindo intergeracionalmente a pobreza extrema que viveu a sua avó, sua mãe, sua bisavó, quando essa mulher continua trabalhando lá quando a escola entra em férias, quem é que fica com essa criança? Tem que ter, sim, uma intersetorialidade, e esse era um dos princípios do Mais Educação, que possa sustentar isso. Então, o que a gente está vivendo é a exacerbação, as entranhas da sociedade brasileira estão à mostra. As entranhas da sociedade brasileira estão expostas, e essa entranha está nas nossas vilas, ela está exatamente no público que as escolas municipais, em Porto Alegre, nas regiões metropolitanas, aqui, né, Esteio, que compõe esse território, e nos outros lugares do país, elas estão nessa, né, essas crianças estão, em geral, nas escolas municipais. Então, eu quero começar dizendo que nós precisamos retomar a LDBEM, e retomar na relação com o Conselho Municipal de Educação, com a Secretaria de Educação, e trabalhar de forma menos imperial, porque cada escola tem que estudar a sua saída. Cada escola tem que estudar o modo como vai manter esse vínculo com as crianças. É burla achar que eu vou conseguir ensinar matemática. O meu filho está numa escola aqui em Porto Alegre, que é uma escola, uma comunidade de pais, né, o João 23. Ele não tem aula todos os dias, ele não tem aula toda manhã, como se ele estivesse lá, nessa loucura que alguns estão inventando, de transpor para o ambiente virtual o que estava no ambiente físico. Ele não tem isso. Ele tem 1 hora, 2 horas, e ele me diz, mãe, tudo isso vai ter que ser retomado depois. Aliás, eu observei que ele não tem ele não tem um registro no caderno, mas filho, tu não vai registrar? Não, mãe, a gente está conversando. Quando voltar, então, assim, achar que nós vamos terminar o ano de 2020 dentro de 2020 é uma burla. O governo federal, com a medida provisória, acho que nem sei se ela foi votada, que é a 934, que disse que dispensou os 200 dias, tem que fazer 800 horas, mas não precisa ser em 200 dias. Muito bem. Como é que a gente faz isso? Com essas crianças que vivem numa condição de miséria extrema. Que da casa, não é que a casa não tenha computador, internet, banda larga, a casa não tem nem mesa para essa criança escrever. Esta é a indignidade que tem que nos afetar. Nós não podemos continuar achando que é natural isso, né? Por que a escola tinha que progressivamente, pela LDB de 96, ser de dia inteiro? Porque, lógico, uma sociedade que vai se melhorando, que as mulheres vão estudando, as mulheres vão saindo de casa, isso motivou nos Estados Unidos, na França, a ampliação de jornada para 7, 8, 9 horas diárias. Porque as mães não estão em casa, os pais não estão em casa. Quem é que fica com essas crianças? Como é que isso se organiza? E é evidente que aqui o casamento que se coloca é o do cuidar e do educar, e o ensinar está dentro desse educar, né? As aprendizagens propriamente escolares, elas vão precisar de mais tempo e de calendários específicos, sem pressa. Nós estamos tendo uma hecatombe sanitária. É uma loucura. Hoje eu vi rumores que aqui em Porto Alegre está, enfim, a pressão, porque tem uma certa, enfim, uma certa responsabilidade dos gestores, uma grande responsabilidade nesse momento, e que há pressão para que abra, para que libere. Gente, se abrir e liberar agora, nós não vamos ter 300 mortos por dia como está tendo em São Paulo. Nós vamos superar isso, porque nós estamos, inclusive, entrando no inverno, né? Claro que há muito que estudar ainda, mas um conjunto de evidências mostram que a umidade, por exemplo, que é própria do nosso inverno, essa seca tremenda, de algum jeito, nos favoreceu nesse contexto. Mas daqui a pouco o inverno está começando. E uma doença como essa não vai sair assim. Nós vamos precisar de mais tempo, né? Então, junto com esse debate estrutural, porque é preciso desnaturalizar a miséria, não é natural que alguém viva como se vive nesse país ainda, né? Isso é medieval, isso são as condições da população parisiense no século XVIII,
né, naqueles lugares super infectos, que inclusive estavam no centro de Paris, né? Isso é o primeiro mundo há 200 anos. Então, a gente tem que enfrentar isso e pensar em relações intersetoriais, saúde, educação, cultura, meio ambiente, todas as áreas da gestão pública, articuladas por um projeto educativo, porque quando a gente fala de educação, a gente pensa em escola. Olha, esse conceito também tem que ser revisto, porque a escola é parte do processo educativo. Não é possível que a gente imagine que, saindo do banco escolar, seja na educação básica, na educação superior, terminou o processo educativo. Nós nos educamos todos os dias. E é preciso que o poder público tenha intencionalidade nessa ação. É preciso que as pessoas construam consciência ecológica, empatia com o outro, capacidade de viver junto, de resolver problemas, porque senão a violência vai tomar conta de um jeito, e não é porque seja natural isso, é porque é evidente, as pessoas deixadas nessas condições em que vivem, né? Então, a gente tem que pensar em intersectorialidade, a gente tem que pensar em políticas de enfrentamento estrutural da pobreza e da miséria, e a gente tem que pensar nessa democracia que não é só escolha de dirigentes, embora seja fundamental, né? Também está ali entre os artigos que eu mencionei da LDBem, mas nós temos que pensar nessa capacidade que a escola tem que ter de construir o seu projeto. E aí, sim, a Secretaria e o Conselho Municipal de Educação vão validar o que a escola está propondo. Nós não podemos burlar, esses meninos e meninas já estão em desvantagem no sistema educacional. Estarão em desvantagem maior ainda, se nós acharmos que daqui a pouco dá para retomar e contar que aquilo, pingadamente, o que se fez, vai completar aí metade do calendário escolar. Quando terminar isso, e eu não acho que antes da primavera chegar a gente consiga estar plenamente trabalhando, porque não, imagina chamar essa gurizada para a escola, ninguém vai ficar 2 metros, primeiro que a gente não tem espaço para ficarem 2 metros um do outro, né? Segundo que vão se abraçar, vão se beijar, porque estão com saudade também uns dos outros, desde os pequenos até os nossos adolescentes e até os nossos adultos, né? Uma das queridas que estão aqui na mesa são colegas da EJA. A EJA é fundamental para isso, a EJA tem que ser retomada como estrutural nas políticas educacionais. EJA como escolarização, EJA como cultura para o conjunto da população, EJA como troca, como partilha de saberes construídos ao longo da vida. Eu, em 97, fiz uma experiência extraordinária, como lá no doutorado, na par, doutorado que fiz em Barcelona, porque eu vivi num centro de educação de pessoas adultas durante um ano inteiro, participando das tertúlias literárias, das oficinas de culinária, daquilo que é humanizador. Nós não queremos violência, mas largamos as pessoas, primeiro, vivem em condições desumanas, trabalham em condições desumanas, caminham, andam, se transportam de um lugar por outro em condições desumanas. Aí vão para casa e uma televisão que, em geral, aberta, que traz coisas violentas e violência, né? E apelos ao consumo. Quer dizer, como é que a gente quer que essas pessoas possam produzir uma sociedade melhor e tem outro tipo de compromisso com seus filhos? Então, a crise sanitária, ela é um enorme freio de arrumação. Claro que não acho que tenha milagre, não sairemos assim, agora sairemos bonzinhos, não. Ontem eu abriu tudo ontem, está abrindo paulatinamente as coisas na Itália, porque eles estavam fechados desde final de janeiro, fevereiro, os que demoraram muito, como os milaneses, a crise, o número de mortos, né, foi muito maior, mas ontem eu vi um senhor que dizia, entrevistado na rua, e aí depois ele disse, gente, tudo vai voltar ao normal, como se nada tivesse acontecido. Eu acho que para algumas pessoas vai ser isso mesmo, né? Com o agravante de que quem perdeu o dinheiro vai querer recuperar o dinheiro e isso vai ser a custa de explorar mais os outros. Isso é muito grave, né? E aí, quando as pessoas vêm para mim, Grazi, muito, eu tenho falado muito por aí, mas e o tempo? Como é que nós vamos recuperar esse tempo? Que recuperar o quê? Qual é o tempo que está perdido? O tempo perdido é o da vida perdida. É do avô que faleceu, da tia que faleceu, da mãe que essa criança perdeu, do jovem que morreu. Esse é o tempo perdido. O outro é o tempo de convivência. Infelizmente, as nossas crianças e jovens das periferias não têm um ambiente em que elas possam estar sem o Estado. Também isso nos alertou para o homeschooling, né? Os loucos de todo gênero querem, de todo jeito, destruir a conquista civilizatória mais importante da humanidade, que é a escola. Né? Então, o homeschooling é impraticável num país como o Brasil. Só vai acirrar não só a nossa desigualdade, como vai acirrar os fundamentalismos que tiram as pessoas
da vida pública. Então, para começar a conversa, não sei se não falei demais, eu não tô controlando. Eu tô louca para já ler várias perguntas aí para ti. Minhas, eu fui dizendo porque eu preparei essa nossa conversa, né? Se vocês me permitem, só para fechar essa primeira... Por favor. Eu tenho usado muito, eu gosto muito da antropologia, fui aluna da grande Cláudia Fonseca, né, no tempo do doutorado, lá nos anos 90, falávamos há pouco, né, sobre isso, antes de começar, e eu tenho recorrido muito a uma imagem, que quem nos traz é a Margaret Mead. Margaret Mead é uma antropóloga americana, que eu, nos meus delírios, imagino que conviveu em alguma medida com Anísio Teixeira, que é alguém que está estudando há bastante tempo, aliás, um pouco, assim, o pai dessa ideia, dessa escola pública de tempos alargados, e eles foram contemporâneos, porque ela terminou a tese de doutorado no Teacher College da Universidade de Columbia, em Nova York, em 29. E o Anísio, em 26, 27, esteve lá fazendo o seu mestrado, né, em Ciências e Artes. Então, eu imagino que algum café no mesmo bar, alguma leitura na biblioteca, em alguma vez eles se cruzaram. E a Margaret Mead é uma das grandes antropólogas do mundo, e ela diz o seguinte, um estudante pergunta lá ao longo da sua carreira de professora, qual era o sinal da existência de uma civilização? E esse aluno imaginava que ela fosse falar de um artefato, uma lança, uma panela, sei lá, alguma coisa assim. E ela vai responder que o sinal, né, o sinal da civilização, da civilidade, é um osso de fêmur rompido e colado, né? Um osso de fêmur com sinal de fratura. Por quê? Porque isso significou que alguém, nas condições adversas, né, nas condições, enfim, com os grandes animais, etc., que eles viviam, se alguém se quebrasse e ficasse pelo caminho, seguramente seria devorado pelos animais, ou morreria de sede e de fome, porque não teria como se deslocar. O fêmur colado é o sinal de que alguém se importou com aquela pessoa. O fêmur colado é o sinal de que houve, né, mutualidade, capacidade de convivência mútua. Alguém carregou essa pessoa, alguém alimentou essa pessoa. E eu acho que nós estamos num momento tão grave da civilização, e no Brasil isso se exacerbou muito a partir de 2016, e nos últimos 2 anos, então, nem se fala, né, quando a gente viu aquela cena de candidatos a governadora e deputado quebrando a placa da vereadora Marielle, né, e não é gostar ou não gostar da Marielle, do partido dela, é gostar da humanidade, é gostar de gente, é respeitar a pessoa, né, isso demonstra que nós estamos perdendo a capacidade de ajudar o outro a colar o fêmur. Então, eu quero trazer essa imagem da Margaret Mead, porque, assim, claro que a pandemia da Covid-19 expôs as entranhas dessa sociedade desigual. E agora, está aí um monte de ossos partidos. Nós temos o papel, e nós, professores, as instituições nas quais a gente está, o diálogo com as secretarias de educação, porque a democracia não é uma invenção nossa, está aqui na LDB, ó, se desse para ver a minha LDB cheia de risquinhos, está aqui na LDB, a Lei de Diretriz e Base de Educação Nacional, de 96, portanto, muito antes, né, porque alguns abominam os governos do PT, no governo federal, o que também é uma falta de racionalidade, porque foram governos plurais, que fizeram chegar programas como Mais Educação. Sinto muita tristeza se o ProEja não tem chegado aí na comunidade, foi um outro programa que eu ajudei a construir, e falava de formação humana integral para adultos, jovens e adultos que não se escolarizaram até os 17 anos. Então, é disso que a gente está falando, certo? Obrigada, depois eu volto. Grazi? Oi. Opa, acho que tivemos uma... Eu, então, gurias, alguma de vocês quer entrar no diálogo? Parece que estamos sem a âncora da nossa mesa. Acho que deu um probleminha no áudio da Grazi ali, mas daqui a pouquinho ela volta. Jaqueline, é muito bom te ouvir, né, falar sobre a questão da humanidade, e eu acho que a gente está aí também fazendo uma distribuição de kits de alimentação, né, Bia, para as famílias mais carentes da nossa comunidade, né, e o quanto isso tem sido importante, né. Ontem a gente acabou recebendo um relato que
dói o coração, mas também dá um quentinho, né? Porque a gente, bom, enfim, pegamos os alunos do Bolsa Família, distribuímos primeiro para eles, depois fomos vendo quem tinha mais vulnerabilidade, e aí ainda sobrou alguns kits, e a gente começou a pensar naquilo que a gente conhecia das famílias, né? E aí ligamos para uma família que a gente sabia que a mãe era autônoma, o pai era autônomo, tal, e aí eles vieram buscar o kit, e depois ela mandou uma mensagem para a escola dizendo assim: hoje eu cozinhei o último punhado de arroz que eu tinha. Eu não sabia o que ia dar para minhas filhas amanhã, né? Então, essa dói, sabe? Me dói, assim, de ouvir, né, uma mãe, de ler uma mãe dizer isso, assim, eu fico emocionada do papel que a educação tem, né? Que é para além da leitura, da escrita, né, dessa construção social, científica, mas disso tudo que a gente precisa trazer para dentro da escola, né? Esse olhar sensível, esse olhar de percepção de como se constitui socioeconomicamente essas famílias, né? E de quanto a gente pode estar ajudando, né? E pensar que a educação nesses tempos, né, não é só o aprendizado da sala de aula, né? A gente precisa expandir isso. E é uma experiência, assim, acho que ninguém vai sair igual desse processo de pandemia, né? A gente vai ter que repensar muito, enquanto sociedade, isso que a gente está vivendo, né? O umbiguismo, que nem eu digo, né? O olhar só para si não pode mais, a gente precisa aprender a viver coletivamente, né? A gente precisa aprender a viver em sociedade de uma forma mais plural e mais sensível, né? A Grazi voltou, vou devolver a palavra para ela. Muito obrigada. Deixa Por só favor, fazer um Bia. comentário do que a Silvia trouxe, dos relatos, né? A Silvia se emocionou e certamente eu me emocionei também, porque essa questão dessa relação, né, com a comunidade escolar. Hoje também tive um relato de uma mãe, né, que veio: olha, eu estou numa situação, sou mãe, solteira, tenho 2 filhos que estudam na escola, eu queria um material, assim, tem um material para eles fazerem atividade, porque eu tenho um celular, mas é só para ligações, eu não tenho um acesso à internet. E aí eu comecei a separar o material para eles levar, porque os professores têm se dedicado muito a fazer atividades diversificadas, né? E aí após ela fala assim, mas e o kit alimentação, né? Então acho que é essa questão da humanidade mesmo, como a Jaqueline traz, né? A gente está ali ouvindo, né? E às vezes eles contam histórias, a gente precisa escutar aquele momento de desabafo, né? Dos pais. E uma outra questão, assim, quando a gente está separando algumas atividades, a gente vê às vezes que os pais também não têm algum material didático ou algum material mesmo para eles fazerem um lápis de cor, uma borracha, e teve uma mãe, eu queria que fosse algo diferente, eu queria desenvolver outras coisas com os meus filhos. Né? Então, acho que a gente está passando por um processo, né, que vai nos fazer crescer profissionalmente também e como seres humanos também. Muito bem, Jaqueline, só queria aproveitar aqui, pessoal, para ir justificando, né? O Daniel hoje está num dia bastante importante, né? Nós estamos aí numa luta, a Jaqueline Moll está, inclusive, tocando à frente dessa luta do Adia, o Enem, né? E nesse momento, inclusive, ele está atrasado da nossa live porque ele está com senadores, né? Em audiência pública. Então, a gente está dando um retorno aí para todos os nossos colegas, né, que se não der tempo dele chegar, a gente marca um outro momento, uma outra conversa. Mas a gente quer usar e abusar. Olha aí! Olha aí! Acabei de pegar aqui. Daniel, seja bem-vindo! Seja muito bem-vindo, Daniel. Eu estava explicando que estava num compromisso mega importante. Sim. Estava explicando pro... Por favor, fica à vontade. Estava numa loucura. Hoje de manhã a gente teve uma série de reuniões com deputados, depois, agora há pouco, com deputados e senadores. O parlamento praticamente deu até semana que vem para o governo Bolsonaro decidir o adiamento do Enem. Então, não é nem se o parlamento quer o adiamento do Enem ou não. Obrigando o governo a tomar uma decisão em favor do adiamento. Muito provavelmente, até semana que vem, isso se resolve. Agora sim, eu não estou tão animado porque se fosse na legislatura passada,
ou na legislatura anterior ainda, passada, enfim. A cada legislatura que passa, a cada eleição, piora a qualidade do parlamento. Então, eu não estou querendo comemorar muito, mas eu acho que os argumentos, pelo menos, foram incorporados pelos parlamentares. Então, vai ter luta ali, vai ter espaço de discussão. O Senado já está mais estabelecida a situação. A Câmara dos Deputados, por conta da aproximação do Bolsonaro com o Centrão, ainda é uma esfera mais difícil de definição. Mas a gente está caminhando bem, está trabalhando muito. Espero que os estudantes brasileiros não tenham que passar por essa loucura de realização do Enem no ano civil de 2020. Né? Muito provavelmente o Enem 2020 ocorra até março de 2021. Esse é o trabalho que a gente tem feito. A Jaqueline participa fortemente dessa questão, né? E eu tô já... Hoje eu acordei já achando que ia ser pior, mas até que não foi tão ruim. No final do dia está melhor do que eu imaginava. Ai, que bom, que bom. Então, o pessoal que está acompanhando a nossa live aí, Daniel chegou, ele é membro da Campanha Nacional de Direito à Educação, né, professor aí, nosso professor doutor. E aí, Daniel, só para te situar, né, nós estamos com a presença aí da Silvia, que é professora, supervisora, professora da EJA, supervisora e nossa vice-presidente do Conselho Municipal de Educação, e estamos com a professora Bia, pedagoga, vice-diretora de uma das nossas escolas do município. Elas trouxeram na sua fala inicial, então, uma contextualização de como está a situação no município, e depois, então, a Jaqueline já trouxe em sua fala alguns esclarecimentos frente àquelas questões que eu coloquei para vocês no nosso grupo por baixo dos panos, né? E aí, então, eu vou, já para a gente te ouvir, eu vou ler algumas questões que surgiram aqui, que vieram via WhatsApp, e aí, já na tua fala inicial, tu já engrena aí, respondendo para nós, fazendo algumas reflexões, e já de antemão te agradecer profundamente pelo teu sim, né? O nosso sindicato, que representa todos os servidores públicos do município de Esteio, né? Estão todos aí nos acompanhando, a gente está bastante feliz com a tua presença, com a presença da professora Jaqueline Moll, que só vai dar, com certeza, maior qualidade aos nossos debates, que estamos nesse processo, nesse momento no município, e também nos convidar a refletir. Então, vamos lá. O Brasil, ele nunca foi um país para todos, principalmente para aqueles que sofrem a questão das opressões. Como fica, né, o direito das crianças e dos nossos adolescentes, e inclusive dos que estão na educação de jovens adultos, nesse tempo de pandemia, num tempo em que o projeto de educação ele é um território de disputa, né? Num tempo em que o professor não está de férias, acho que é importante falar sobre isso, né? E em Esteio, nós temos um grande problema onde os professores titulares de turma estão nesse momento preparando atividades não presenciais, e os professores que são de AE, sala de recursos, projetos, foram obrigados a tirar licença-prêmio, porque eles não precisam planejar, né? Outra questão que acho que é importante já aproveitar aqui, né, que cada vez mais presente essa questão, essa disputa, esse distanciamento da escola privada com as escolas públicas, né? Nós estamos um exemplo disso, que a gente sabe que algumas escolas públicas estão fazendo aquele período de aula, que a criança vai para frente do computador às 8 horas da manhã, faz o recreio, depois vai embora ao meio-dia, todos os dias, né? Também com o que é realizado, né, nas nossas escolas públicas, com a ideia das atividades não presenciais. E agora a gente ouviu aí do governador do estado do Rio Grande do Sul, né, trazendo aí a possibilidade de repente, as escolas privadas abrirem e a pública não, porque a pública não teria estrutura para abarcar a chegada desses estudantes nesse período. E, por fim, para deixar tu falar, né, para não ficar só eu falando, é importante falar qual o papel, né, do pedagógico, né? Qual é o papel dessa pedagogia, que eu entendo que ela seja uma ciência, mas como é que a gente, quanto professores, quanto pedagogos, qual é o nosso compromisso frente a isso, onde aqui no nosso município nós estamos vendo que o pedagógico está a serviço do administrativo e não ao contrário, como deveria ser. Por favor, Daniel. Ótimas questões. Bom, em primeiro lugar, queria te cumprimentar, a Graziela, agradecer o convite que foi feito, é um prazer falar com o Esteio.
É um prazer falar com o sindicato de vocês, com o Conselho Municipal de Educação de Esteio. Eu tenho um contato com Esteio, mas muito importante que uma grande amiga minha chegou uma época a morar aí no município e ela se chama Varna, e ela gostava muito do município. Infelizmente eu não consegui visitá-la, mas é um prazer conversar com vocês e estar junto com vocês. Bom, as questões que foram levantadas são questões centrais, né? São questões que precisam ser tratadas nesse debate público que se realiza durante a pandemia. É importante ressaltar, ontem, eu ia falar semana passada, está acontecendo tanta coisa durante a quarentena que a gente perde a noção do tempo. Mas no dia de ontem eu tive numa mesa do Congresso da Universidade Federal da Bahia com o Demerval Saviani e com o Roberto Leyer, e a gente debateu a questão da educação, os desafios do nosso tempo, né? O que se afirma como os desafios do nosso tempo. Em relação à primeira pergunta, eu acredito que ela traz o desafio central do nosso tempo, mas é um desafio que agora é mais difícil, mas é um desafio histórico no Brasil. A verdade é que a educação de jovens e adultos, o direito à educação consagrado para todas e para todos, a universalização do acesso à educação com padrão de qualidade é uma quimera ainda no nosso país, é algo que ainda não se realizou e é uma luta que remonta, né, a Jaqueline é uma grande especialista nessa questão, remonta à luta dos manifestos, do Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, o Manifesto dos Educadores mais uma vez convocados, a belíssima campanha do Florestan Fernandes, a campanha em defesa da educação pública e depois várias outras articulações, entre elas o Fórum Nacional em Defesa da Escola Pública e a própria Campanha Nacional pelo Direito à Educação. Então, a gente tem aí um desafio que é um desafio concreto, que agora na pandemia ele se afirma com muito maior concretude, com muito maior desespero até, né, dá para a gente colocar nesses termos, né, a gente está numa situação completamente desesperadora, mas o fato é que são problemas históricos e que precisam ser tratados. A questão da EJA, eu acho que é o ponto mais representativo, né, eu participei muito da atuação da sociedade civil na construção do novo Plano Nacional de Educação, especialmente eu me recordo da meta 8, que é a meta da equivalência dos anos de estudo, equivaler anos de estudo entre brancos e não brancos, equivaler anos de estudo entre a população do Sul e Sudeste com a população do Norte e Nordeste, e na realidade esse é um desafio para a educação de jovens e adultos, que está inscrita na meta 9 do Plano Nacional de Educação. E, infelizmente, o país do Paulo Freire, o país do Anísio Teixeira, o país do Florestan Fernandes, o país do Darcy Ribeiro, o país que tem uma das produções mais importantes em relação à educação de jovens e adultos no mundo, não conseguiu universalizar a alfabetização e não conseguiu universalizar a educação básica para todas as pessoas, né, sem exceção, independentemente da idade. O fato disso ocorrer, né, e eu acho que esse é um ponto que a gente precisa enfrentar no debate público na área de educação. Se eu tenho um sonho como professor universitário, é fazer com que a área da educação ela consiga convergir com as demais áreas do conhecimento, especialmente sociologia, economia, a ciência política. E aí a grande lição que o Florestan Fernandes, que foi um sociólogo que militou muito na área de educação, como eu já disse aqui, a grande visão dele, a grande contribuição dele é mostrar, especialmente nos livros dele sobre a Revolução Burguesa no Brasil e a questão do negro na sociedade de classes, né, no Brasil, ele mostra o quanto que a escravidão foi ela gera, uma experiência nefasta de escravidão, gera uma sociedade extremamente desigual e com uma elite tão nefasta quanto a própria experiência de escravidão, que, de certa maneira, ela é beneficiária desse processo. De certa maneira, não, de todas as maneiras, né? Eu gosto muito também de um texto do Chico de Oliveira, vários textos do Chico de Oliveira, mas particularmente um, até achava que o livro estava aqui do meu lado, mas não está, que é o Brasil, uma biografia não autorizada, em que ele vai dizer com muita propriedade, inclusive num ensaio que é interessantíssimo, inclusive é engraçado, cheio de bom humor, ele vai dizer que o Brasil é o país do jeitinho e do jeitão, e que
o jeitinho brasileiro é uma forma que a população encontra para poder responder a uma sociedade patriarcal pautada pela escravidão, em que mesmo na experiência de industrialização, a elite se beneficiava de um trabalhador com custo muito baixo, porque não tinha tido acesso à educação. Então, esse ponto é um ponto que é importante a gente ressaltar, a luta da educação de jovens e adultos durante a pandemia, quer dizer, se era um problema antes, durante a pandemia fica muito maior, a gente não sabe o que vai ser o mundo pós-pandemia. Eu tenho acompanhado muito, né, a Jaqueline também acompanha. A Jaqueline é minha grande parceira, a gente ainda precisa se aproximar mais do que a gente já é próximo, né? Mas a Jaqueline é uma das... hoje, não é uma das, não. É hoje a pessoa com quem mais eu tenho tido o prazer de discutir, de pensar a educação. E eu e a Jaqueline, a gente tem os mesmos laços internacionais, a gente tem muitos contatos fora do país, e o que tem acontecido, por exemplo, na França é um caso paradigmático. A França começa o retorno às aulas, tem já 70 infecções por Covid, muita insegurança em relação ao que vai acontecer, um enorme desespero na tomada de decisão. Tem gente que está na França, grandes educadores, inclusive, começam a fazer uma defesa desesperada da educação à distância, porque tem medo de uma situação de infecção generalizada. Então, a gente está numa situação que é uma situação muito grave, e aí a educação de jovens e adultos ela está no momento mais vulnerável, né, em termos do debate nacional. É claro que nós temos uma professora aí que atua na educação de jovens e adultos, ela vai falar com muito mais propriedade do que eu sobre os desafios cotidianos, mas o que eu percebo no nível nacional, no debate nacional, é que a educação de jovens e adultos ela está relegada, não é ao segundo plano, ela está relegada ao último plano. E isso acontece por quê? Porque as pessoas consideram que aqueles que não estudaram no momento, entre aspas, considerado no momento esperado, né, e aí bota aspas nisso, a responsabilidade é delas, ou então a elite econômica considera que são pessoas de segunda classe, né, usando o termo do José Murilo de Carvalho, são cidadãos de segunda classe, o que é um absurdo, né? A gente tem uma elite tão retrógrada que pensa que existem cidadãos de primeira classe, que são eles próprios, e os cidadãos de segunda classe. O inferno é que são essas pessoas que pensam dessa forma que ocupam a maior parte das cadeiras do Congresso Nacional e certamente ocupam as posições mais importantes da República. Então, a gente tem aí um desafio muito grande. Eu fico feliz que vocês aí em Esteio estão levando o debate da educação de jovens e adultos à frente, porque essa é uma questão fundamental. É um problema terrível, porque muito provavelmente a gente vai ter que voltar, quando voltar à normalidade, quando o Brasil estiver preparado, e a cada declaração do presidente Jair Messias Bolsonaro, a cada ida dele a uma manifestação, a gente vai ficando mais distante da possibilidade de um retorno a uma vida para além do distanciamento social, para além da quarentena. E na prática, né, o que vai acontecer é que a gente vai ter um problema de logística enorme, porque nos primeiros meses, ou até quando chegar uma vacina, a gente não vai poder voltar para as escolas tendo que acompanhar todas as turmas da maneira como elas eram antes. Vai ser necessário uma política de redistribuição de alunos, ou então um revezamento de alunos, o que vai prejudicar gravemente a questão do ano letivo. E aí, para finalizar, né, nessa introdução, eu aproveitei e coloquei os temas que foram demandados pela Graziella, mas qual é a solução para tudo isso? Eu gosto muito do título de um livro do meu orientador, o Vitor Henrique Paro, que é Diretor Escolar, Educador ou Gerente. E aí, Graziella, com base nessa sua questão, que é importantíssima, talvez a mais importante questão do debate público, que é a questão de que o trabalho na escola, inclusive o trabalho do diretor escolar, ele tem que ser um trabalho pedagógico, um trabalho de educação e não de administração, e que a administração, inclusive, não é uma oposição ao nosso trabalho pedagógico. E o que é administrar? Administrar é utilizar racionalmente os recursos. Utilizar racionalmente os recursos, considerando que o objetivo de uma escola, o objetivo do trabalho de um professor, o objetivo do trabalho de um diretor,
garantir o aprendizado dos estudantes, exercer o ensino para garantia do aprendizado. Então, portanto, administrar, no caso da educação, significa colocar a pedagogia à frente do debate. Eu acho que esse é o ponto que eu acho que é o mais importante de todos aqui da nossa conversa. A grande saída para os problemas da educação parte do reconhecimento da pedagogia como a ciência fundamental da educação, o conhecimento pedagógico que deve dialogar com a sociologia, com a psicologia, com a ciência política, mas que tem uma especificidade, e essa especificidade precisa ser reconhecida. Então, esse é o ponto que eu acho que é importante ressaltar. O que eu estou querendo dizer, muito objetivamente, é que a saída em termos de políticas educacionais, né, em relação aos problemas da educação, a saída da crise gerada pela pandemia passa necessariamente pela priorização, pela ênfase, pela evidência da questão pedagógica. Ou seja, a gente tem que começar efetivamente, como sociedade, a valorizar o saber pedagógico. Esse é o ponto que a gente nunca fez, e é o que está à nossa mão, é possível ser feito e depende concretamente de professores, educadores, professoras, tomarem o touro à unha e enfrentarem a questão agora, mostrando para o país que a questão da educação, antes de tudo, é uma questão pedagógica. Muito bem, Daniel, muito obrigada. A gente já volta aí. Eu queria voltar com a Jaqueline, então, Mol, que daqui a pouco ela vai ter que nos abandonar, mas porque a gente já sabe que a gente já tinha combinado esse compromisso, mas a gente queria muito te ouvir, Jaqueline, em 3 pontos que são cruciais a gente escutar. Né? Um deles, eu acho que é retomar a questão ali da EJA. A Magela aí nos perguntou, nos colocou ali, fez como uma pergunta a questão. A primeira questão ali, em relação à educação de jovens e adultos no município, a partir desse ano, ela passou a ser centralizada. O que significa, né? Fechou-se as EJAs das escolas, né, que estão localizadas nos nossos bairros, nas nossas periferias, e se colocou num lugar único, no centro da cidade, né, com a justificativa que seria um espaço pensado para esse público. A gente queria te ouvir, né, em relação a essa questão, e a outra questão é em relação à carga horária das escolas que são em tempo integral. Nós temos aí no nosso município escolas que atendem os nossos alunos em tempo integral, e a gente sabe que, de acordo com a legislação, existe uma carga horária. E como é que fica esse cumprimento? Como é que fica essa questão das 800 horas que agora a medida provisória define? Se isso conta a carga horária das 800, enfim. Mas a gente queria poder te ouvir um pouco em relação a essas 2 questões. E a terceira questão, né, fazendo uma escuta um pouco de algumas falas que a gente te ouviu aí em algumas lives, tu traz a reflexão, né, que Facebook e WhatsApp, eles não são plataformas educacionais, né? Eles hoje o que se apresenta para esse momento que o professor não foi preparado, né, para usar a tecnologia da forma como poderia, como deveria, como pensar, né, nesse vínculo enquanto estamos em distanciamento? Tá bem. Bom, primeiro, cumprimentar esse queridão que é esse Daniel, cara, né? Pensem num lutador da educação, num jovem, e que dá muita esperança, né? Eu já disse que ele vai ser ministro, e eu aí posso voltar para o Ministério da Educação. Para quem não sabe, ele foi candidato a senador, e isso é uma coisa muito importante, né? Porque as pessoas acham que é uma coisa menor, não. Tem que se colocar nesses lugares, assim, e esse professor extraordinário, meu colega da USP agora, é uma esperança enorme, né? A campanha nacional pelo direito à educação, que ele coordenou durante anos, tem um papel super importante de organizar a sociedade civil, e eu fico super feliz de estar com ele. Quanto mais junto dele, melhor. Então, assim, nós vamos fazer muitas coisas ainda, né? Porque o Mais Educação também nos mostrou que outra educação é possível, que outra escola é possível, né? E aí, um pouco antes de tu chegares, querido Daniel, tu chegasse depois e eu saio um pouco antes, porque eu logo vou para outra atividade que eu tenho, mas aí tem a ver com a orientação com os meus alunos. Eu estava trazendo a L, já vou chegar nas tuas questões, Grazi, mas eu trouxe a LDBEM, porque eu acho que a crise sanitária, né, agravada pela crise política no Brasil,
ela está trazendo muitas questões, ela está colocando a nu muitas coisas que nós não tínhamos e coisas que nós não fizemos, né? E que sequer priorizamos nos períodos em que o país viveu a normalidade democrática. O Anísio falava de intervalos democráticos. Nós tivemos um intervalo democrático que foi mais ou menos de 85, né? Eu gosto de dizer 88, porque é o ano da Constituição Federal, da Constituição chamada Constituição Cidadã, até 2016 a gente teve um intervalo democrático. Como entre 46 e 64 a gente teve um intervalo democrático. E assim, né? Essa é a nossa história. Nós não temos uma democracia consolidada. Temos forças conservadoras que, por interesses econômicos, por interesses ideológicos, com fortes, né, mecanismos, né, de controle da opinião pública e tal, conseguem se impor, se sobrepor a tudo. Então, nós temos tarefas nunca realizadas no Brasil. Essa massa de EJA, né, mais de 80 milhões de pessoas que não terminaram a educação básica com mais de 18 anos, é resultado da ausência, da firme vontade, da firme intenção de educar. Então, assim, já vou voltar para aquilo que eu ia dizer agora, mas eu vou aproveitar a pergunta, mandar um beijo para a Magela, que já foi secretária aí, e dizer que é um absurdo achar que se tira as escolas que atendem EJA das periferias e se centraliza, se coloca no centro da cidade, num lugar só, isso é para não fazerem, né? Porque isso dificulta muito. Como é que uma mulher, com o grau de violência que a região metropolitana de Porto Alegre tem, como é que sai da aula uma mulher, um jovem, um homem, qualquer pessoa, 10h30 da noite, vai para casa, para as pessoas não fazerem. Em Porto Alegre também houve um movimento parecido. A EJA nunca foi encarada pelos nossos governos, né? Tivemos grandes ações, o MOVA, que tem aí no governo da Irundina um trabalho em São Paulo, um trabalho super importante, que aqui, desde o primeiro governo Olívio, também se recoloca, mas é um erro enorme, porque, de novo, a gente está brincando com o direito à educação. O país nunca levou a sério o direito que todo mundo tem de ter um percurso longo, com tempos alargados, né? Com professores bem formados, professores com carreira, com salário, que é isso que faz os países do primeiro mundo serem muito melhores do que nós, porque o grande investimento é no povo. Mas, como tu disseste, a gente está vivendo um tempo em que essas pessoas que estão no poder, elas não acham isso, elas acham, inclusive, que o povo é o carvão para queimar na produção das mercadorias, que é a expressão do Darcy Ribeiro. E é natural que as pessoas não estudem, é natural que chegue na escola, repita vários anos e não se alfabetize, não vá para frente, não termine o ensino fundamental, nem o ensino médio, em que pese ter a emenda constitucional 59 de 2009, que tornou obrigatória a escola dos 4 aos 17 anos. Então, temos que desnaturalizar tudo isso. Essa exposição das nossas entranhas feias, né, sujas de séculos, né, do acúmulo de séculos de um egoísmo, de uma ganância, de uma classe que sempre, os ricos, muito ricos, os 200 e poucos muito ricos, né, do país, que sempre que foram acumulando, né, isso está tudo exposto agora. E nós não tem outra vacina em relação a isso. Covid, nós vamos ter dificuldade de ter acesso à vacina porque nós não estamos nas relações, com a relação com a OMS normalizada. Inclusive, o Brasil não pagou as taxas, enfim, aquilo que os países têm que contribuir, porque é um organismo mundial, cada país. Então, o Brasil nem entrou nesse consórcio da vacina. Vai ser mais caro para o Brasil ter acesso à vacina, isso é gravíssimo, né? Então, nós vamos ter que achar a vacina, está todo mundo dizendo que nós vamos ter, essa pandemia, ela vai e ela volta, nós vamos ter outras quarentenas, né? Porque não se sabe ainda tudo sobre esse vírus, mas haverá um dia de se descobrir a vacina. Por isso que esse ano letivo não termina e é possível que o ano que vem também não termine. Então, o calendário civil, e assim, já é mínimo 800 horas. Não tem diminuir, minha querida Grazi, as 1.400 horas das 7 horas diárias dos 200 dias. Esse tempo vai ter que ser alongado, esse tempo vai ter que ser alargado. Claro que isso vai exigir muita responsabilidade nossa, muito sentido, né, de compromisso com a continuidade, com a garantia do direito e do direito executado, o direito, né, concretizado com qualidade, né, para os nossos meninos e meninas e para os nossos adultos, né, idosos, porque a EJA tem que incluir os idosos. Cada vez mais o Movimento Nacional de EJA tem incluído os idosos. Mas eu falava que a outra vacina é a democracia, né? É a democracia do voto,
é a democracia, daquilo que está dito lá na LDB, nos artigos que eu mencionei, 12, 13, 14, 15, a progressiva autonomia das escolas. Não tem como, no nível central, a secretaria determinar o que vai ser feito. Tem que ter parâmetros. E cada escola tem que se responsabilizar pelo seu projeto. Então, assim como as questões pedagógicas, e o Daniel tem sido uma voz por esse Brasil afora, porque nós estamos cheios de economistas, né, econométricos, fazendo, né, grandes discursos e PowerPoints para resolver os problemas da educação, que não vão resolver assim. O problema da escola se resolve com recurso público, professores bem pagos, espaço de formação, espaço de planejamento, diálogo sério, aprofundado e maioridade institucional. Cada escola tem que construir o seu projeto, conhecer os seus meninos e suas meninas, pensar na sua potência para o acolhimento da EJA, se articular com a sua comunidade, porque é necessário isso. Lá em 32, no Manifesto dos Pioneiros, né, e aí nós estamos num movimento, né, Daniel, organizando, pensando um novo manifesto, mas lá em 32 já diziam que a escola tinha que se abrir no maior número de direções. Não é possível educar só dentro da escola, e muito menos em 2020 e para frente, né? Então, assim, a vacina permanente para que a gente possa caminhar para resolver os problemas da educação é recurso público na educação, é dinheiro público na escola pública, é respeito aos professores, aos funcionários das escolas, é construção de projeto a partir de parâmetros que estão dados na LDB, nos parâmetros, nas diretrizes curriculares nacionais. O Conselho Nacional de Educação construiu diretrizes num grande debate com a sociedade para os diferentes níveis e modalidades de ensino. É preciso ir a esses documentos, né? Muito mais do que uma lista de conteúdos, que a gente já sabe mais ou menos qual é, né? Nós temos que garantir as condições para que isso possa acontecer. Então, eu volto para as questões. A EJA é isso. É da ordem do absurdo centralizar, sabendo que claro que há demanda por educação de jovens e adultos em todos os lugares. E no meu horizonte utópico, no meu horizonte, né, de avanços possíveis, penso sim numa sociedade que tenha centros de educação de jovens e adultos, que tenha escolarização, que tenha processos educativos em várias áreas. Né? E aí eu falava antes, Daniel, de uma experiência que eu vivi na Espanha em 97, um ano acompanhando as tertúlias literárias na escola de adultos do bairro em que eu morava, em Barcelona, um ano inteiro, discutindo que o ano deles vai de setembro a junho, né? É diferente. O ano letivo não é igual ao ano civil. E talvez a gente tenha que aprender isso agora, né? Não em função do clima, que é isso que determina lá, mas em função, né, da crise sanitária. Mas nós vamos ter que caminhar para retomar essa utopia da EJA. Um tema da minha maior foco é o tema da cidade educadora. Eu dizia antes, não tem como avançar sem políticas intersetoriais. É preciso que a escola conheça seu território, que educação, saúde, cultura, meio ambiente dialoguem, que se potencialize o que há de educativo na cidade para que esses meninos meninas, né, jovens, adultos, idosos, possam ter acesso ao que tem de melhor. Fora isso, é as pessoas consumidas pela sua precariedade cotidiana, precariedade de casa, eu estou repetindo, de casa, de transporte, de alimento, de acesso ao lazer, e chegando em casa, TV aberta, violência, exposição ao consumo exacerbado. Isso não faz uma sociedade. Isso nos leva ao mesmo lugar, a um lugar de violência, né? E aí, claro, esses teóricos, né, do caos e do absurdo, dizem, não, que os pobres são violentos, para eles não adianta nada, não vão conseguir, a sociedade seleciona os melhores, né? Esse senhor aí que responde pelo Ministério da Educação hoje chegou a dizer que o Enem não é para equilibrar, não é para enfrentar as desigualdades sociais, é para selecionar os melhores mesmo. Infelizmente, essa fala tem alguma razão, sim, só seleciona, mas nós ampliamos. Nos anos anteriores, nós ampliamos essa base com as políticas de cotas, com o ProUni, nós ampliamos essa base de acesso ao ensino superior. É preciso avançar muito mais. Ontem eu participei de uma live com jovens, né, do Levante, da Juventude, do Movimento Sem Terra, participei com muitos jovens, e a fala era essa, vamos começar a pensar numa sociedade que não tem essa seletividade, que o Enem seja para avaliar o ensino médio, que o Enem valha para programas como valia antes para o Ciência Sem Fronteiras, por exemplo, né? Para o FIES também o Enem valia, valia para várias coisas, e valia para certificar o ensino médio.
Porque algumas pessoas, toda a sua experiência de vida, bom, não tem desejo de voltar para o banco escolar para estudar, podem concluir assim. E que nós possamos sonhar com uma sociedade na qual um jovem termine o ensino médio e possa pensar, bom, eu quero ir para o Instituto Federal para fazer uma formação tecnológica, eu quero seguir uma carreira acadêmica, que se abram as possibilidades, sem que isso seja determinado pelo berço e pelo sobrenome. Sobre a carga horária, eu acho que eu já disse, né? Não consigo ver minimizar isso. Não tem como fazer 800 horas, que já é o mínimo, em menos de 200 dias letivos. Será uma burla. E será uma burla porque os processos, inclusive cognitivos, precisam de tempo, de convivência, de trabalho com os professores, e essa transposição do físico para o virtual não resolve. Não resolve. Nós vamos perder muita coisa se a gente achar que dá para aligerar, que dá para achar mecanismos, né? Ou para usar, né? Éter, já colo para a terceira, Facebook e WhatsApp para dar aula. Bom, nós podemos ter programas educativos, não acho ruim a iniciativa do governo do estado de pensar em programas educativos pela TVE, não acho ruim. Agora, achar que o professor vai ensinar a fórmula matemática, e que esse aluno, que no caso do ensino médio, está 4 horas na escola, vem da periferia, para as escolas que em geral do ensino médio são centrais, depois vai trabalhar, né, vai empacotar em alguma rede de supermercados, e que ele vai chegar em casa, ele vai conseguir retomar os exercícios, ele vai conseguir... Não vai conseguir. Quer dizer, eu acho que a gente tem que manter vínculo, sim, né? Se puder ter uma rede de WhatsApp com as mães dos alunos, com os pais ou com os jovens, mandar mensagens, propor atividades, eu acho isso super, super bacana. Agora, achar que isso vai garantir, porque a pergunta que está desde aquele documento que embasou o parecer do Conselho Nacional de Educação é a seguinte: como garantir padrões básicos de qualidade para evitar o crescimento da desigualdade educacional? O problema é que nunca garantimos padrões básicos de qualidade, né? E aí o Daniel tem muito a dizer no debate do CAC, do CAQI, que nunca avançou no Ministério da Educação e que nós precisamos fazer avançar, né? Que padrão de qualidade? De que padrão a gente está falando? Nós estamos falando de uma sociedade, de uma escola que naturalizou o fracasso, que naturalizou a repetência, que naturalizou a não conclusão das etapas educativas. Quanto mais pobre, menos chance de avançar. Quanto mais pobre, são muitos milhões de pobres, menos possibilidade de avançar na trajetória educativa, né, sem sobressaltos. Então, assim... infelizmente, eu acho que a crise sanitária, ela é um encontro de contas, né, com a nossa consciência como sociedade. As pessoas ficaram de fora, e todas as tentativas que esse país fez, né, que grandes pessoas, né, que fizeram para poder, coletivos, para que a gente avance, para que todo mundo possa viver com dignidade. E viver com dignidade é isso, é ter uma casa para morar, uma cama limpa para dormir, um chuveiro para tomar banho, 3 refeições diárias, acesso à cultura, à educação, possibilidade de trabalho, porque o trabalho também humaniza, né? Ele hominiza e ele humaniza. É disso que a gente está falando. Nós não conseguimos fazer isso para todo mundo. E sempre que nos aproximamos disso, se interrompe o processo democrático, né? E eu quero terminar dizendo da minha profunda tristeza com as Forças Armadas. No tempo que nós, claro que teve o golpe militar, etc., aqueles militares tinham um projeto diferente do nosso, né? Mas um projeto de país, né? Um projeto de um país grande, embora esse país, né? O bolo tinha que crescer para dividir, nunca foi dividido, mas hoje, infelizmente, o que a gente está vendo não é isso, né? Eu tive muita aproximação das Forças Armadas porque o Mais Educação, ele trabalhou, tinha o programa Forças no Esporte, e nós conseguimos aproximar em muitas cidades, as escolas não tinham espaço para ampliar o tempo das crianças, passaram a usar espaços, inclusive de práticas esportivas das Forças Armadas para fazerem as suas práticas esportivas. Foi uma relação bacana. E hoje, infelizmente, o que a gente está vendo é a falta de compromisso deles, chancelando um governo que não está preocupado com a população brasileira. Porque se tivesse preocupado com a população brasileira, teria, nos meses de março e abril, ajudado a fazer esse lockdown, e nós estaríamos agora já baixando essa curva e resolvendo e avançando, e sabemos que nada disso aconteceu, né? Uma disputa permanente, um clima de que a eleição não terminou, baixarias de todos os tipos, que não ajudam a construir a sociedade que a gente precisa, né? Eu me despeço, eu infelizmente não posso continuar,
mas eu quero dizer da minha grande alegria, né? Do esforço que a gente sabe que é organizar, convidar, ter o meio, as professoras virem, esse querido Daniel também dispor do seu tempo, e a gente vai continuar conversando. Eu estou aqui pertinho, né? Estou perto, estou longe, mas estou perto, e a gente vai seguir falando. O compromisso é o compromisso de toda a vida. Ah, isso é verdade, ainda mais quando somos professores, né? Jaqueline, muito obrigada pelo teu sim, muito obrigada pelas tuas contribuições, com certeza, né? Está fazendo muito o pensar, o refletir, né? Nesse tempo, nesse momento que muitos questionamentos ainda vão surgir, vão permear aí esse processo, e que a gente tem que realmente fazer isso, né? Buscar constantemente qualidade e condições para que todos, com equidade, tenham a educação, né? Tenham acesso à educação. Então, obrigado mesmo, obrigado pelo teu sim, e fica à vontade, então, para seguir aí a pauta. Daniel, eu sei que tu tem também uma outra live daqui um pouui. Sim. Eu queria saber quanto tempo nós temos, só para a gente se administrar aqui. Eu acho que dá aí uns 25 minutos, mais ou menos. Ótimo. Então, Daniel, antes da gente seguir... Só fiquei triste que não vou estar com a Jaqueline aqui, mas eu acho que ela está ocupada. É verdade. Eu tô com saudade dela. Beijo, já. Mas a gente fica no compromisso aí de poder ter um novo encontro, né? Quem sabe futuramente para tratar pós-pandemia, né? De como está essa escola, né? Como nós vamos ter, como é que vai estar essa escola que com certeza nunca mais vai ser a mesma, né? Sim, esse espaço, porque a educação ela se dá em todos, né? Não só dentro das quatro paredes, dos muros da nossa escola, ela se dá em todos. Mas, bom, eu queria, Daniel, pedir licença, porque eu queria falar um pouco com a Bia e com a Silvia. Claro. E aí eu te passo, então por isso que eu te perguntei do tempo, até para que tu possa escutá-las, para te poder, então, fazer a tua fala final. Tá? Quero escutar. E aí, sim. gurias, isso aí, então eu vou passar para a Bia, tá, Bia? E eu queria que tu pudesse estar falando assim, até para contextualizar para o Daniel poder entender, né, sobre a questão dos professores que estão trabalhando, como é que foi essas orientações passadas para vocês, os professores que estão planejando essas atividades não presenciais e os professores que não estão, por que não estão, quais as justificativas que foram dadas para esses profissionais não estarem no coletivo pensando. Essa é uma primeira pauta, e que tu pudesse falar também sobre por quê, quais foram as justificativas em relação ao professor não estar cumprindo com a carga horária de 20 horas e estar condicionado a 12 horas, formando aí banco de horas. Nunca vi isso, o professor ter banco de horas negativas. Então, eu queria que tu nos explicasse o que está acontecendo, até para a gente poder entender. Tá. Boa noite, Daniel. Prazer estar aí também contigo, né? Sou professora, pedagoga. Neste momento estou, então, como vice-diretora de uma escola municipal. E aí eu quero falar um pouquinho também sobre a questão do administrativo a serviço do pedagógico, né? Como a direção da escola é composta por professores, né? Então, a nossa prática sempre vem numa proposta através da pedagogia, né? Da ciência da pedagogia, né? E a gente defende isso, né? Na questão da administração escolar. O que acontece? Nós, quando recebemos a orientação de voltar para a escola, né? A equipe se reuniu, então, e voltaram também os funcionários da escola. E a gente, no primeiro momento, eu já até na minha apresentação eu falei, teve aquele certo medo, receio, e estar lidando com essa situação nova, né? Quando a gente soube que os professores, então, deveriam estar à disposição, ou estar 12 horas, né, de efetivo trabalho de planejamento e com banco negativo de 8 horas, né? A princípio a gente ficou assim, mas, bom, nós precisamos planejar. Só que as orientações também vêm da importância desse vínculo, né, e com os alunos. Então, sugere trabalhos via Facebook, trabalhos pelo WhatsApp. Na nossa escola, a gente fez uma reunião, então, online com os professores, uma plataforma que deu para que todos pudessem participar, né? Então, a gente conversou bastante com os professores sobre isso. Mas
a gente vê e sente que é estranho isso, né? O profissional estar tendo que planejar, né? Sem esse vínculo, essa presença com o aluno, esse dia a dia da escola, esse movimento da escola, e ao mesmo tempo havendo sugestões de fazer grupos, né, com os alunos. Nós não temos, na nossa rede, a gente não usa, né, as redes sociais, que eu entendo que muitos professores até têm a boa vontade de gravar alguns vídeos, de pedir para alguns alunos também gravar vídeos. A gente tem toda essa questão também dessa exposição na rede social, né? A gente também tem uma preocupação. E uma outra questão que a gente ficou bem preocupado é que os professores, por exemplo, nós temos uma história aqui no nosso município, toda uma caminhada sobre educação inclusiva, né? Mas a educação que é para todos, educação pública de qualidade para todos, né? Mas os alunos que estão acompanhados pelos professores da sala de recursos, alunos com deficiência, cada aluno tem todo um acompanhamento com esses profissionais, esses não puderam estar trabalhando, eles estão numa licença-prêmio, sem ser perguntados se queriam estar em licença-prêmio, né? Compulsória, então eles estão lá. E a gente vê a necessidade que tem de estar dialogando com eles. Nós tivemos aqui no nosso município, o ano passado, uma grande propaganda das salas de tecnologia e inovação, que a rede municipal de esteio, que essa gestão, então, trouxe essa inovação para as escolas, mas, de fato, neste momento que ela deveria estar a serviço desse nosso trabalho pedagógico, não está, né? Nem o profissional que recebeu dialogando com esses profissionais também. Então, a equipe pedagógica e na nossa escola, tanto a diretora como eu, a gente está sempre também buscando esse diálogo, né, da questão administrativa com o pedagógico a serviço, né, para que os professores, para que as famílias, os alunos tenham esse atendimento, que a gente fala, né, uma palavra meio, aliás, ruim de falar atendimento, né, porque planejar, né, à distância, buscar a realidade que os nossos alunos estão vivendo. Hoje, há pouco também eu comentava, né, as mães vêm, bom, uma proposta que a gente tem um grupo das turmas, onde a gente envia, posta, né, as atividades planejadas pelos professores. Bom, mas quem não tem, busca na escola os documentos, as atividades que foram impressas, né? Então, tem todo esse trabalho e aí eu vejo que alguns professores, claro que estendem. Por exemplo, se os professores do turno da manhã, eles estão 12 horas semanais, mas a gente quer fazer uma reunião às 18 horas, nós estamos extrapolando essas 12 horas, se a gente pensar, né? Então, assim, existe toda uma boa vontade também dos professores, né? Um desafio para eles de estar planejando, né? E uma das questões que os nossos professores trouxeram da importância dessas reuniões que a gente está fazendo, e a gente agora até retomou e está fazendo nos turnos de trabalho, nos turnos que eles trabalham, no horário que eles estão na escola, eles buscaram áreas afins para fazer projetos e atividades, né, interdisciplinares, para poder aproximar mais e não ser meros exercícios para fazer em casa, né? Mas neste momento, por exemplo, as professoras da sala de recurso poderiam estar contribuindo muito, porque não está sendo pensado para os alunos que estavam atendidos, claro, está sendo pensado pelos professores, mas digo, a gestão da secretaria não pensou nesses alunos, né? Então, cada escola acho que desenvolve e faz e busca fazer as atividades mais de acordo com a necessidade desses alunos. Então, é isso que a gente está vivendo, né? Bia,
Nós estamos acho que é importante complementar, né, da importância de dizer que os professores que trabalham como projetos na sala de inovação, no LA, no laboratório de aprendizagem, assim como tu está trazendo exemplo da sala de recursos, eles foram excluídos deste processo de preparar, planejar e organizar essas atividades não presenciais, né? Na verdade, o Sim, nosso questionamento tem um professor específico da aula da sala de tecnologia e inovação, mas não está trabalhando. Isso, e no momento que mais se precisaria, inclusive, dessa pessoa. Eu vou te pedir licença, por causa do nosso tempo, e vou passar já de imediato para a Silvia, para que a Silvia possa, então, Silvia, trazer um pouquinho para nós, né? Acho que representando aí o Conselho Nosso Municipal de Educação, nós sabemos e estamos acompanhando aí que ao longo desses últimos anos, o Conselho Municipal ele acaba não conseguindo exercer o seu papel, que a gestão acaba definindo as coisas antes de debater e discutir com o conselho, né? E como é que tá? Eu acho que é importante assim trazer de novo para os colegas, até porque o Daniel possa fazer sua fala posterior. Como é que está agora nesse momento essa organização que as escolas estão tendo que fazer? Ela já passou pelo conselho ou não passou pelo conselho? E de que forma o conselho está se organizando para poder dar esse subsídio para o sistema, né? Porque o conselho ele faz parte do sistema e ele normatiza esse sistema, né? Sim. Então, prazer, Daniel, estar contigo, né? E falando um pouquinho sobre o sistema, enfim, tudo isso que a gente vive hoje no município, né? Eu sou supervisora, professora e conselheira de educação. Então, tudo que a gente vive hoje no município de atividades não presenciais, o último lugar em que essa proposta chegou foi no Conselho de Educação. Né? Então, nós não tivemos um diálogo anterior a isso, para pensarmos juntos, para vermos possibilidades, né? A secretaria implementou essa situação, chamou de volta as equipes diretivas, os funcionários, né? Pediu então que os professores fizessem os planejamentos, mas isso não passou pelo conselho, né? Então agora o conselho recebeu formalmente um documento da secretaria, onde eles colocam lá a proposta deles, mas é uma proposta exclusiva para a rede, né? E então o conselho, o que o conselho está fazendo hoje é pensando numa norma para o sistema, né? Porque o sistema não é só a rede municipal, tem as escolas privadas de educação infantil também, que precisamos ter um olhar, né, bastante sério para essas crianças, né, tanto da etapa da creche quanto da pré-escola, que tem aí sim uma carga horária obrigatória a ser cumprida, tem toda uma proposta pedagógica para essa infância, né, que a gente não pode desconsiderar. Então, é um trabalho, eu me vejo, né, falando desse momento que eu vivo, particularmente, numa corda bamba, né? Ao mesmo tempo que eu estou lá como supervisora, eu vivo como professora e sei das discussões do conselho, né, que ainda estão iniciando. Nós nos demos um prazo lá no conselho para até o final do mês para poder estar revendo essa documentação, enfim, montando um subsídio, né, normatizador aí para o sistema, mas não tem sido fácil lidar com todas essas situações, né? Quando nós temos um grupo de professores diferente de outro grupo de professores, né? Então, aquele direito da licença-prêmio, que era um direito para eu escolher em que momento eu vou usufruir dela, se for em gozo, ou receber a remuneração por esse período, está me sendo tirado, né? No meu caso, não porque eu estou ativa, mas dos colegas que estão na rede. E isso faz uma diferença grande, porque a gente precisaria desses profissionais agora, como a Bia falou, né? Então, está um pouco confuso, a gente tem feito muitas reuniões dentro das escolas para tentar se organizar pedagogicamente. O tempo também foi muito pequeno, né? A gente ficou sabendo que deveríamos voltar na segunda, na quarta nós voltamos, quando foi na outra segunda-feira nós já tínhamos que estar distribuindo essas atividades, né? Então, a educação, ela não é um processo instantâneo, né? Ela é um processo que precisa ser pensado, que precisa ser planejado, que precisa ser cuidado. E a gente percebe que isso, sim, foi feito de uma maneira muito afoita por parte da secretaria, e as equipes é que estão segurando, né?
se tem alguém que está conseguindo dar um suporte para os professores, dar um suporte, né, nesse processo, são as equipes que seguram, né, não, vamos pensar coletivamente, como é que a gente pode fazer, né, que formas que nós podemos fazer. Muitas vezes até, inclusive, eu acho que contrariando as determinações da secretaria, né, mas, enfim, a gente vai bancar algumas coisas nesse momento, enquanto, né, escola, a gente vai tensionar outras coisas enquanto conselho, né, para ver se a gente consegue melhorar essas condições, né, até porque é muito difícil tu fazer um planejamento de um ano letivo sem saber quando de verdade a gente vai poder estar presencialmente na sala de aula, né, que é o nosso chão, que é o nosso trabalho, é onde a gente tem um maior conhecimento e onde a gente necessita, né, estar acompanhando o aluno para estar planejando em cima daquilo que ele precisa, né. Então, eu penso que a norma do conselho vai ter que ir pela lógica aí de um ciclo de formação, né, sem reprovação, sem retenção, que pense, né, naquilo que ficou de lacuna de aprendizagem, para que no ano seguinte o professor que receba esses alunos possa estar retomando a partir daqueles conhecimentos que o aluno já ou conseguiu construir nesse ano, enfim, dependendo de como que vai se dar toda essa transição aí, né? Acho que seria um pouquinho isso aí para contribuir com o debate. Perfeito. Então, Daniel, dentro das perspectivas, né, e acompanhando as colocações dos colegas, eu acho que foi meio que acompanhando aí também, né, algumas frases, alguns questionamentos, outras reflexões. Fica aí, então, algumas perguntas, né? As determinações da Secretaria Municipal de Educação quanto às atividades não presenciais estão sem a normatização do Conselho, elas são válidas? Né? Esse é o primeiro questionamento. O segundo questionamento é o professor, os professores de projeto, LA, sala de recursos, eles não deveriam estar fazendo parte, né? Parte deste momento, né? Eles não fazem parte do processo, ou o que está acontecendo? E em relação à carga horária, né, desses professores, né? Infelizmente ficamos sabendo que nós estamos devendo horas, né? A gente está à disposição da secretaria, mas em função do isolamento da pandemia não podemos exercer as atividades e já fomos comunicados que estamos com um banco de horas negativo, né? E os que estão trabalhando somente com carga horária de 12 horas e não as 20 horas semanais, como normalmente seria, né? Só que, bom, já quero dizer que a nossa posição em relação às atividades não presenciais, ela não é favorável, nós não concordamos com isso, mas é uma determinação que foi dada. E eu queria também que tu pudesse, então, concluir falando sobre as atividades não presenciais, né? Dentro desse contexto que a Jaqueline Moll já trouxe para nós, né? Onde a gente vive num país que é desigual, onde a gente vive num país que é racista, onde a gente vive num país, né, que deveria estar pensando em políticas de descolonizar, né, esse currículo que ele é colonizador, que cada vez mais ele oprime, né, cada vez mais ele oprime e que ele não liberta. Um exemplo disso é o silêncio da nossa rede municipal, né? Hoje aqui nós somos poucas vozes, né, sendo entoadas, mas são quase 1000 vozes que também estão pensando da nossa forma, mas estão com medo, estão acuadas, estão silenciadas. Contigo, Daniel. Bom, primeiro, parabenizar a Beatriz e a Silvia aí pelas colocações. São bastante elucidativas, inclusive eu acho que a gente deveria, o debate educacional brasileiro deveria aproveitar melhor esse tipo de espaço. Enquanto elas falavam, eu fiz várias anotações aqui, já anotei até no próprio celular para depois poder utilizar em outras conversas, porque o caso aí de Esteio eu acho que é um caso emblemático, né? Primeiro, as determinações da Secretaria Municipal de Educação em relação à falta de acordo com o Conselho Municipal de Educação. Infelizmente, Graziela, isso acontece inclusive no nível nacional. O Conselho Nacional de Educação foi até o processo inverso. O Conselho Nacional de Educação ele emitiu o parecer 5 de 2020, que é um parecer ruim, é um parecer inócuo, porque
A pior coisa que pode acontecer em termos de uma norma é quando a norma permite tudo e não indica caminho para nada. Então, na verdade, a norma, que deve ser um instrumento ordenador da política pública, ela acaba se tornando um instrumento de desordenação, de caos da política pública. Isso já é algo que é presente no Brasil desde a reforma do ensino médio. A reforma do ensino médio, ela maculou a LDB. A LDB nunca foi perfeita, nenhuma lei é perfeita. Esse é um ponto que a gente precisa ter claro. Nenhuma lei é perfeita, porque toda lei, se ela é construída a partir de um parlamento, ela vai ter diferentes visões. As diferentes visões acabam fazendo com que a lei ela não se torne exemplar para todas as pessoas, né? Ela não se torna efetiva em termos de princípios para todas as pessoas, mas ela é efetiva em termos legais. Ou seja, a lei aprovada, ela precisa ser cumprida. O que ocorre que esse é um ponto bastante interessante aí do caso de Esteio e também em relação ao caso nacional, é que no caso nacional, o governo federal simplesmente não homologou até agora o parecer 5 de 2020. Não homologou porque o ministro Abraham Weintraub, ele discorda do Conselho Nacional de Educação, porque o Conselho Nacional de Educação foi montado no governo Michel Temer. A gente tem que lembrar, inclusive, que a presidenta Dilma empossou, no exercício do seu mandato, era já processo de impeachment, mas não importa, ela empossou no exercício do mandato, antes das deliberações do impeachment, um conjunto de conselheiros, e essa posse não foi respeitada, inclusive, pelo Supremo Tribunal Federal, que deu ao Michel Temer o direito de apresentar novos conselheiros. Esses conselheiros vão fazer a Base Nacional Comum Curricular, esses conselheiros vão estruturar todo o processo de gestão junto ao parlamento da reforma do ensino médio, que é uma reforma que também segue essa linha do parecer 5 de 2020. Ela abre possibilidades para tudo, inclusive para várias estratégias de privatização do ensino e de desconstrução da carreira docente, e não orienta nada. Para quem quiser, de fato, trabalhar com base na medida provisória, que já é uma lei convertida, né, de alteração da LDB, quem quiser, de fato, trabalhar não vai conseguir ali encontrar um caminho efetivo. Então, a gente está sob essa égide, né, no nível nacional, das normas que são caóticas, que são vagas e que, na prática, permitem qualquer tipo de desconstrução da escola pública. É claro que isso tem todo um interesse. Para quem quiser depois ouvir mais sobre isso, o debate entre eu, Demerval Saviani e o Roberto Leyer no Congresso 2020 da Universidade Federal da Bahia, ele aponta esse caminho, né, do porquê que isso ocorre, faz os vínculos entre educação e economia. Então, aí fica uma dica de observação. Agora, respondendo pontualmente, feito esse extenso preâmbulo, né, é claro que, em termos de efetivação do direito à educação e em respeito ao princípio da gestão democrática da educação pública, que está inscrito no artigo 206 da Constituição Federal, é claro que a Secretaria Municipal de Educação não pode determinar políticas sem ouvir o parecer do Conselho Municipal de Educação e sem ouvir as posições do Conselho Municipal de Educação. Mais do que isso, Graziele, acho que esse é o ponto importante. Mais do que isso, a gente precisa, Graziela, a gente precisa compreender que não é só ouvir o Conselho Municipal de Educação, que é o órgão instituído para esse fim, mas para que a política de educação ela tenha efetividade e qualidade, é preciso também envolver professores. Eu estou acompanhando aqui nos comentários, e muita gente está dizendo, né, que a rede não ouve os professores. A professora Magela, mandar um beijo para ela também, tive já muitos trabalhos junto com a Magela, a luta pelo atual Fundeb, que está em vigor agora, inclusive ela participou fortemente, várias políticas públicas. Então, queria registrar aqui a participação da professora Magela, mas a Carla, várias outras pessoas que sempre estão nas lives, né, são pessoas muito ativas no direito à educação, elas estão aqui dizendo que os professores não estão sendo ouvidos. Esse é o começo do erro. Quem não ouve os professores, quem não conversa com as comunidades escolares, não consegue compreender o que é o direito à educação. Um dos problemas mais graves que nós temos na educação nacional é o fato de que
muitas pessoas falam sobre educação sem nunca terem pisado numa escola pública ou sem terem conhecido a realidade de uma escola pública. Isso já está errado. Agora, para aqueles que desconhecem a escola pública, ou até mesmo que conhecem, mas ignoram a importância da gestão democrática, da participação, da voz coletiva no processo de ensino-aprendizado, de fato não entendem de pedagogia. O que está comprovado em termos científicos? Muitas pessoas falam, as políticas públicas devem se pautar na ciência. Agora virou moda, porque a gente tem um presidente que vai contra a ciência em relação à situação da pandemia, o que coloca o Brasil inteiro em risco. Mas o que é interessante observar em relação à questão das evidências científicas? A evidência científica mais clara que existe na educação é que o problema da educação é que, de fato, a gente não compreendeu ainda no Brasil que a educação é um processo coletivo. É coisa que os professores sabem, inclusive. Por que é um processo coletivo? Porque o professor, a escola, o sistema de ensino tem a responsabilidade de ensinar. Os alunos, então, é um trabalho que é exercido, um esforço, trabalho como esforço vital. É um trabalho que é exercido no sentido de ensinar. Os alunos também têm que realizar um esforço vital no sentido de aprender. Por isso que o Paulo Freire vai dizer que é preciso conquistar o aluno, que é preciso trazer o aluno para o processo de ensino-aprendizado, que é preciso, inclusive, entrar no contexto, no cotidiano, nos conhecimentos do aluno, do educando, no caso, para fazer com que o educador seja efetivo, trabalha a ideia dos temas geradores, todas são estratégias de fazer com que o aluno tenha desejo de aprender. E o aluno precisa ter desejo de aprender. No passado, o desejo de aprender era porque ele era obrigado, então ele tinha o desejo, era fruto, muitas vezes, da punição. Né? Eu estou falando aí de final do século XIX, início do século XX, mas que essa tradição ela permanece até hoje em muitas escolas, né? E, infelizmente, é uma prática de muitos docentes, né? Que estão equivocados no sentido do bom exercício do magistério. Mas o que se descobriu, e aí a didática descobriu isso com Vygotsky, com Piaget, Vallon, e além da didática, mas com menos capacidade que a didática, inclusive, que a psicologia de educação, a neurociência tem conseguido mostrar isso, a neurociência de boa qualidade, gente, toma cuidado, porque tem muito neurocientista picareta, e isso a gente precisa ter claro. Eu estou colocando aqui as coisas em palavras bem claras, em português bem claro, para que todos entendam o que eu estou dizendo. Tem muita gente picareta nesse processo. Mas o fato é que, para aqueles que não são picaretas, os neurocientistas mostram que o aprendizado acontece dentro de cada um, e ele é mediado pelo professor, mas influencia o aprendizado dos estudantes, os alunos que estudam junto com ele, os colegas de turma. Influencia o aprendizado dos estudantes a participação dos pais nesse processo de aprendizado. Inclusive, é importante ressaltar, o pai não precisa nem ser uma pessoa que conhece aquele conteúdo, ele simplesmente precisa demonstrar interesse pelo aprendizado do filho. O pai, a mãe, enfim, os familiares, os responsáveis pelas crianças. Então, a educação é uma obra coletiva, e não ouvir os professores é uma obra coletiva que tem várias camadas de aprendizado, inclusive em termos de gestão pública. E não ouvir os professores significa que você está desconsiderando uma camada desse processo. Então, o que eu estou querendo dizer aqui em português muito claro é que é desinteligente, entre aspas, né? É uma falta de inteligência. Desinteligência é um termo dos espiões, né, dos serviços de inteligência, mas a gente pode usar aqui um termo que é uma compreensão que é a falta de inteligência em relação à política pública, né? Os professores, eles não só precisam ser ouvidos por uma questão de postura democrática, mas também por uma questão de eficiência das medidas, né, de eficácia das medidas. E olha só que coisa interessante, ouvir os professores é uma medida salutar em termos de gestão pública. Então, para aqueles que dizem que o trabalho dos professores tem que ser um trabalho de gestão, e eu expliquei para vocês que isso não está errado, desde que a gestão tenha como base a questão pedagógica e, portanto, tendo a questão pedagógica, desconstrói toda essa lógica empresarial, administrativa da gestão pública. Mas o que eu estou querendo dizer é que a boa gestão pública é aquela que envolve os professores. Então, se a Secretaria Municipal de Esteio não está seguindo esse caminho, ela está cometendo um erro. Ela não está sozinha nesse erro. Eu quero ser justo aqui. Mas isso não abona ela de também estar errando, porque
praticamente todas as gestões no Brasil têm cometido o mesmo erro. Os secretários estaduais de educação estão indo muito mal na pandemia. A gente critica muito o presidente Bolsonaro, o ministro Abraham Weintraub, com toda a razão. Eles, de fato, são contra a educação, contra a ciência, contra a tecnologia, mas o fato é que os secretários estaduais estão indo bem. É importante ressaltar esse fato. Vocês podem até me dizer que alguns de vocês, que alguma política ou outro secretário aí do Rio Grande do Sul está acertando, mas eu tenho dúvidas se de fato ele tem capacidade de acertar no atacado e se ele tem se pautado pela questão pedagógica, né? O que me dá desespero, e eu falei isso na live de ontem, né, com a UFBA, né, com a Universidade Federal da Bahia, o que me dá desespero, Graziela, é que a gente verifica uma situação em que muitos, aqui eu vou chamar a atenção na palavra muitos secretários, eles acabam sendo pautados pelas fundações empresariais, e aí me vem na mente aquela propaganda terrível da Nova Escola, que pertence hoje à Fundação Lehman, que é muito influente aí no estado do Rio Grande do Sul, e é também influente aqui em São Paulo, enfim. O poder econômico, ele se sobrepõe aos princípios da educação nacional, mas o fato é que a Nova Escola faz uma propaganda dizendo que ela pode ensinar todos os professores a transformarem todas as casas numa sala de aula, o que é de um oportunismo, de uma falta de senso crítico, de um desrespeito em relação às desigualdades sociais brasileiras atroz. Então, essa questão ela é gravíssima e chama atenção para o terceiro ponto, e com ele eu concluo aqui a minha fala, sobre as atividades não presenciais, né? Olha, todo o cuidado que foi apontado pela Beatriz, que foi apontado pela Silvia, que foi apontado pela Graziela, pelos comentários aqui, todo esse cuidado ele é inexistente no processo de tomada de decisão, porque as pessoas estão querendo estabelecer um novo normal. E se o novo normal for a educação à distância, o que a gente está dizendo que a educação brasileira, que nunca foi capaz de cumprir com os objetivos do Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, que nunca foi capaz de cumprir com os objetivos e com os ensinamentos do Manifesto dos Educadores, mais uma vez convocados, que nunca cumpriu com as missões e com os objetivos do professor Florestan Fernandes na campanha em defesa da educação, que nunca conseguiu colocar em prática os termos, né, e os ditames da Constituição Federal de 88. Então, a política de educação, e essa questão da política de educação não é responsabilidade dos educadores, é responsabilidade dos presidentes, dos governadores, dos prefeitos, da elite econômica. Essa incapacidade da política de educação não é responsabilidade nossa. A gente luta contra ela, mas não é responsabilidade nossa. Se durante uma vida normal que a gente vivia antes da pandemia, a gente não foi capaz de fazer com que a educação se tornasse um instrumento claro, um pilar da justiça social e da democracia brasileira, o uso da EAD como estratégia normal, sem um planejamento construído, sem recursos distribuídos, a EAD não funcionaria perfeitamente bem nunca, em nenhum cenário. Mas mesmo que se ela fosse tomada como alternativa, sem uma distribuição equitativa de recursos tecnológicos, ela seria simplesmente uma reprodutora de desigualdades. Esse é o cenário que nós estamos. E sobre esse cenário não existe meias palavras. Esse é o ponto que eu quero ressaltar aqui. A gente precisa ter clareza que nós estamos numa situação em que as desigualdades educacionais elas estão se ampliando e, ao invés da política educacional ser um instrumento de cidadania, ela está sendo um instrumento de reprodução de desigualdades no Brasil. Por isso que eu quero, para finalizar, parabenizar o CISME, dizer que eu acompanho à distância o trabalho de vocês, parabenizar a sua liderança, Graziela, que é impressionante o seu carisma, a sua força, né, de fala, de mobilização, assim, fica claro que é uma pessoa vocacionada ao trabalho de condução de um sindicato, e eu quero dizer que vocês podem sempre contar comigo, com a Campanha Nacional pelo Direito à Educação, para a continuidade da luta de vocês, e parabéns que vocês estão proporcionando esse debate tão importante para a cidade de Esteio. Muito obrigada, professor Daniel, foi uma grata alegria a gente poder contar com a tua contribuição. Com certeza estamos saindo desta live diferentes
Eu estou aqui muito reflexiva, né, pensando em N situações. Eu acredito que os colegas que nesse momento estão acompanhando a nossa live estão, com certeza, movidos e mexidos, né, internamente para poder pensar e se fazer, né? Somos pedagogos, né, na maioria aqui, todos estamos, nesse momento, entristecidos com uma forma banalizada e banal que está sendo tratada a nossa profissão, o nosso lugar, o nosso fazer junto com esse processo, né? Então, obrigado mesmo. A gente, com certeza, se a gente tiver uma nova oportunidade, queremos poder estar junto. Quero agradecer, Silvia, muito obrigado pela participação, agradecer a professora Bia, e já agradecemos a Jaque, mas quero agradecer esse time que pôde, né, 2 horas aqui de bate-papo, muita reflexão, e dizer para os colegas que possam compartilhar, né, essa live, para aqueles que não puderam assistir nesse momento, vão assistir depois, que a gente possa multiplicar essas reflexões que são bastante importantes, e desejo a todos, então, uma boa semana, um bom trabalho, aqueles que estão trabalhando, e aqueles Graziela, que podem... Oi, Daniel, por favor. Não, só uma questão, assim, meu único pedido em relação a todas as lives é que eu possa um dia visitar vocês aí em Esteio, tomar um chimarrão e comer um churrasco. Sem dúvida. Tu não sabe os planos que eu estou guardando para ti. Eu vou só esperar passar esse isolamento, que acho que a gente vai se ver breve, se Deus quiser. Ótimo, a gente, com certeza, a gente quer ter um papo, um abraço, né? Bem quente, bem aconchegante, e que a gente possa, né, de uma forma mais proximal, poder trocar, poder, né, enfim, juntos podermos fazer uma educação, ou estar próximo de uma educação que a gente acredita ser verdadeiramente de qualidade, com equidade, para todos, né? Então, Maravilha. Obrigado, gente. Fiquem em casa quem puder, cuidem-se e obrigado, viu? Boa noite.